Olá! Eu quero lhe apresentar hoje o Pedro. O Pedro é um cara que você certamente vai querer ter como amigo. Pedro é o gerente de um restaurante. Esses dias eu fui a esse restaurante e eu percebi como o Pedro é amado pela equipe dele, pelos garçons, como também pelos clientes. É o tipo do cara que tudo que você pergunta ele fala. E aí? Você pergunta pro Pedro, Pedro, e aí, tudo bem? Ele fala, se melhorar estraga, vai dar tudo certo. Esse é o Pedro. O Pedro, ele chega até a incomodar algumas pessoas, de tão otimista que ele é. Tudo ele está sempre sorrindo, de bem com a vida. Esse é o Pedro do restaurante. Pedro acho que já está no terceiro restaurante gerenciando e ao mesmo tempo que ele sai de um restaurante e vai para o outro, toda a equipe quer ir junto com o Pedro. Todos os garçons, os caixas, os atendentes, os passadores, todo mundo. Sabe por quê? Porque Pedro é de bem com a vida. O caso é que faz muito tempo que eu não vi o Pedro. E esses dias eu voltei aqui no restaurante e, para minha surpresa, cadê o Pedro? Eu perguntei lá pro diretor da casa, o diretor do restaurante, cadê o Pedro? Ah, o Pedro tá na casa dele e tal. Mas o que aconteceu com o Pedro? Ah, vai lá, ele mora em tal lugar. Vai lá fazer uma visita. Ah, eu não tinha o que fazer naquele dia, fiz uma visita sem compromisso algum pro Pedro. Para minha surpresa, eu encontrei o Pedro não muito bonitão, não. Ele estava numa cadeira de roda, tetraplégico. Aí eu cheguei, eu me assustei em ver o Pedro naquela situação depois de algum tempo. Eu perguntei, mas Pedro, e aí rapaz, como é que tá? Ele falou, se melhorar estraga. Aí eu pensei comigo, poxa, mas numa cadeira de roda, com todo respeito Pedro, você sempre tinha vigor, estava no restaurante, agora aí numa cadeira de roda. É André seu nome, né? Então André, se melhorar estraga. Falei, como assim Pedro? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, uma determinada manhã eu não me atentei e não fechei bem a porta lá nos fundos daquele restaurante. Entraram alguns ladrões e aqueles ladrões me abordaram porque eu era o primeiro a abrir a casa e eu fiquei muito trêmulo com a chave na mão do cofre e eles, não sei se foi por gosto, não quero saber, mas eles atiraram em mim e atingiram a minha coluna. E eles fugiram imediatamente. Eu senti aquele sangue quente até no pescoço e eu tinha duas escolhas novamente: querer viver ou dali pra frente morrer. E eu fui para o hospital. A única coisa que eu lembro é de antes da cirurgia, todo mundo olhando para mim. Eu já vi os médicos olhando para mim falando, ih, esse já era. A enfermeira também fizeram uma última pergunta para mim antes de eu ficar dopado. Senhor Pedro, o senhor tem alguma alergia? Eu olhei para a cara de cada um deles e falei, tenho. Todo mundo falou assustado, mas de quê? De bala. Tenho alergia de bala. Os médicos, as enfermeiras ficaram assustados e eles não acreditavam naquela minha atitude. E foi por causa exatamente disso, que era um caso exatamente perdido, que depois eles me deram um feedback, o retorno, que a minha cirurgia foi um sucesso, porque eles acreditavam que dentro daquele corpo tinha um espírito de um guerreiro, de uma pessoa de uma atitude vencedora. É isso que Pedro nos deixa de recado. Independentemente do que você esteja passando de problema agora, está tudo ligado à sua atitude mental. A vida é feita de escolhas. Você não precisa ser o Pedro para ter essas escolhas. Todos os dias de manhã, pegue o cabide da atitude mental positiva. Até porque, se melhorar, as coisas estragam. Lembre do Pedro. Eu tento seguir como Pedro. E você? Forte abraço, sucesso sempre!